Nós estamos no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. Quando ele viu isto, levantou-se e, para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto, a caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor veio segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque demasiado longa te será a viagem. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e somente eu fiquei e busco a minha vida para me atirarem. Ao que Deus lhe disse: vem cá fora e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo uma voz mansa e delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa, e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu, somente eu, fiquei e buscam a minha vida para me atirarem. Então o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, ungirás a Azael para ser rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninzi, ungirás para ser rei sobre Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Todavia deixarei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Meus queridos irmãos, tem diversos pontos de vista para se examinar esse texto, e algumas coisas se impõem, como por exemplo, as figuras representativas de Deus: o vento, o fogo, o terremoto, o cicio suave, como atrás as traduções mais modernas, que é uma voz quieta, suave. Tem as duas perguntas que o Senhor faz a Elias: Elias, que fazes aqui? Mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o último versículo,
Todavia deixarei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. 7.000. Não saíram do Egito 653.500 homens, mais mulheres e mais crianças? Não entraram na terra prometida mais de 600.000 homens? Um pouco menos do que saiu do Egito, mas muito pouco menos. Não progrediram durante o período dos juízes, os 400 anos dos juízes? Não passaram pelo o crescimento espantoso que houve no reino de Salomão, em que Salomão firmou acordo com muitos países ao redor e acabou sendo o rei de fato, não apenas de Israel, mas de todos os países que rodeavam Israel, mediante seus acordos. Chegou inclusive a casar-se com a princesa do Egito, e sobre o Egito estendeu a sua influência. Não, a sua influência não chegou à Etiópia, abaixo do Egito, de onde foi a rainha de Sabá buscar conselhos a Salomão. Como é que agora só sobram 7.000? Os irmãos vão ter que aturar um pouquinho, alguns minutos da história de Israel para entender isso e para perceber como é que isso tudo aconteceu. 100 e poucos anos desse acontecimento, por influência de um homem chamado Jeroboão, que estava exilado no Egito, fugindo de Salomão, mas que voltou para Israel e convulsionou as outras tribos para se voltarem contra a tribo de Davi, e especialmente porque na época de Salomão havia grande desenvolvimento e muitas construções, mas com um imposto muito pesado. Depois que Roboão, filho de Salomão, assumiu o trono, não tinha mais nada o que construir, podia muito bem baixar o imposto, mas Roboão, orgulhoso, deu a seguinte resposta: meu dedo mindinho é mais grosso do que os lombos de meu pai. Meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Não teve outra. Todo mundo que não era da tribo de Judá saiu, ficou a tribo de Judá e alguns da tribo de Benjamim, talvez a metade, que era vizinho de Judá e tinha muitas relações com eles. Constituíram o reino do norte. Jeroboão, para garantir que os dois reinos ficassem separados, especialmente quando ele se deu conta que 3 vezes por ano todos iam a Jerusalém para celebrar uma das festas, ele estabeleceu nos dias, o texto diz, a seu bel prazer, estabeleceu outras festas. E se todos os judeus iam a Jerusalém, ao templo em Jerusalém, Jeroboão estabeleceu em todo montezinho que tinha alguma árvore frondosa, estabeleceu um culto nefasto. Naquele tempo fez como as nações ao redor. Naquele tempo de Jeroboão, as nações ao redor, todas pagãs, todas cultuando o deus da fertilidade, Baal, e sua esposa Astarte ou Astarote, faziam verdadeiras orgias no lugar de cultos. O resultado disso é que Israel se separou, o reino do norte ficou escandalizado com essas imoralidades, o reino do sul, ficou escandalizado com essas imoralidades, o reino do sul, o povo de Judá, a tribo de Judá, que permaneceu fiel a Davi e a seus descendentes. O reino do norte, que começou com Jeroboão, reinou seu filho no lugar dele, logo depois teve um golpe, entrou outra família, geralmente as famílias faziam um filho, tal, no máximo um neto, vinha outra família, dava um golpe,
tomava todo mundo. No Reino do Norte teve reis que reinaram por 2 dias. Era uma briga constante. O Reino do Norte era o que no tempo de Jesus era chamado de Galileia. Pouco mais precisamente, Galileia e Samaria. Os samaritanos aparecem exatamente mais tarde, mas é uma mistura do pessoal do norte com outras pessoas conquistadas por outros conquistadores. Pois bem, meus irmãos, a Jeroboão sucederam-se os reis, e se não me engano, Acabe deve ser o 7º ou 8º rei. E Acabe querendo adquirir força, porque tudo que Salomão construiu em Jerusalém. Os palácios, as estrebarias, tinha algumas cidades fora de Jerusalém que serviam de apoio como celeiros ou como cavalariças, onde Salomão mantinha guarda, mas era desprezível perto do que ele fez em Jerusalém. Então o Reino do Norte não tinha muita coisa, e para se manter ele precisava do apoio, e fazia apoio com isso, com aquele outro, para tentar de certa forma atacar o Reino do Sul. Ora, Salomão, quando construiu o templo, tinha feito um acordo com o rei de Tiro. Na época, Tiro era uma ilha, muito conveniente, porque ela ficava a uns 50, 100 metros do litoral do continente. Não dava para chegar com navios grandes entre a ilha e o continente, mas ela dava para mar alto. Então, navios de grande calado podiam aportar naquela ilha. E ela era utilizada exatamente pelos fenícios. Na Fenícia, bem no norte, onde hoje é o Líbano, na Fenícia chegavam as pessoas que traziam especiarias da Índia, ou seda da Ásia, que nós conhecemos hoje como Ásia. Na época eles não tinham outro nome para isso, mas o que seria a atual China, traziam seda por lá, chegavam e pegavam um barco na Fenícia. Na Fenícia, os barcos fenícios geralmente usavam a ilha de Tiro como armazenamento, como entreposto, porque era mais difícil de atacar. Não tinha jeito de atacar a ilha. Mar alto de um lado, mar baixo de outro. Tanto é que 200 anos depois disso aqui, Alexandre, o macedônio, se levantou com muita força e começou conquistando tudo que estava lá na frente, tudo que hoje nós chamamos de Turquia. Desceu, conquistou a Fenícia. Quando chegou na ilha de Tiro, foi derrotado. Pacientemente ele mandou seus exércitos carregar pedra e ir colocando na praia, de modo que fizesse um enrocamento até chegar à ilha. Quando chegou à ilha, ele entrou e matou todo mundo, destruiu tudo que tinha na ilha e roubou todos os bens que estavam armazenados lá. É por isso que hoje, quando você procura Tiro no mapa, você encontra uma península. Foi feito por Alexandre. Agora, da época de Acabe, rei de Israel, a ilha era muito poderosa. O que estava armazenado lá era vendido, não tanto na Europa, no que hoje é a Europa. Naquela época, a Europa era um povo bárbaro, um povo inculto, muitas tribos que brigavam entre si, que não tinham vontade nenhuma de ter uma vida mais luxuosa. Eles vendiam para o norte da África. O norte da África, naquela época, hoje, local de onde saem muitos imigrantes que acabam morrendo nas travessias, o norte da África naquela época era a sede da maior livraria que havia, que era Alexandria. Livraria não, biblioteca, perdão. Uma biblioteca que até hoje muitos invejam pelo tamanho. Cartago, que era o posto final dos fenícios,
que abasteciam em Tiro, levava até Cartago, e em Cartago eles distribuíam por todo o norte da África, que ia desde o ponto que hoje é a Algéria até o Egito. Muito tempo depois de Alexandre, é Roma que cresce e que vai acabar com Cartago. Não sei se vocês se lembram das histórias do ginásio, em que o comandante romano mandou uma carta para Roma dizendo: Cartago delenda est, Cartago está arrasada. E está arrasado. Foi descoberta, a arqueologia descobriu algum tempo atrás o porto de Cartago, era uma coisa impressionantemente grande e impressionantemente trabalhada. Pois bem, Acabe procurou aliança com esse homem. A aliança que fez com o rei de Tiro implicou o casamento de princesa com sua filha, uma princesa, e a princesa era ninguém menos do que a mal afamada Jezabel. Mal afamada para nós hoje, porque naquele tempo ela era como uma supermodel uma dessas mulheres fantásticas que hoje são importantes porque são famosas. Antigamente a pessoa adquiria fama porque era importante. Hoje em dia a pessoa torna-se famoso, dá muitas aparecidas na internet, aí vira importante. A única coisa importante que ela faz é se exibir na internet hoje em dia. Mas naquele tempo não, era a princesa de Tiro, Jezabel, que passa na Bíblia como exemplo de mulher ruim, exemplo de mulher má. Em toda a Bíblia, até no Apocalipse, vai aparecer Jezabel como um exemplo de mulher má. E de fato, o modo como Jezabel se comportou foi terrível. Ela, vindo de Tiro, ela trouxe os sacerdotes do culto de Baal. Nós sabemos pelo capítulo anterior que 450 deles foram mortos. Permaneceram outros, porque mais tarde Jeú, esse que vai ser ungido aqui, vai matar mais um tanto de adoradores de Baal e de sacerdotes de Baal. Mas Elias enfrenta isso. Ela perseguia os profetas do Senhor, ao ponto de que seu mordomo, Obadias, escondeu os profetas do Senhor em uma caverna, em 2 cavernas, 50 numa, 50 à noite. Olha só, 100, e de Baal 400, sem contar com os deuses de Astarte, os sacerdotes de Astarte, eu imagino que mais outros tantos. Tanto é que Isaías, quando é questionado por Deus o que ele fazia no Monte Sinai, esse que diz aqui, Horebe, era o nome que tinha naqueles dias, o Monte Sinai, é o mesmo lugar onde foi recebida a lei. O que você faz aqui, Elias? Ele diz: eu sou extremamente zeloso com o Senhor, mas eles estão querendo me matar, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas. E o Senhor atesta de fato que a situação estava terrível. Nomeia 3 matadores: o rei da Síria, o rei de Israel e o sucessor de Elias. A pessoa que escapasse da espada de um seria morto pelo outro. Irmãos, isso é impressionante. Você nomear assim uma pessoa que vai se encarregar de matar, mas é isso que é feito. Ora, meus irmãos, 7.000 que não haviam dobrado o joelho diante de Baal. Quando você vê o cristianismo hoje em dia em nosso país, certamente tem mais do que 7.000, não há dúvida, mas que não dobraram seus joelhos diante de Baal, nem o beijaram. Talvez
seja só um pouco mais, porque muitos que professam o cristianismo ainda adoram Baal. Não talvez o Baal dos dias de Acabe, de Jezabel, mas o Baal de nossos dias. A palavra Baal, na língua deles, significa Senhor. Era o Deus encarregado da fertilidade, e portanto eles achavam que era o Deus que mandava a chuva, porque a chuva é que torna a terra fértil. E a primeira prova que Elias faz a Acabe de que Baal não é Deus coisa nenhuma, é determinar que Israel fique 3 anos sem chuva e sem orvalho. Orvalho em Israel era de lei, porque bem ao norte estava o Monte Hermon, muito alto, coberto de neve, e à noite o vento que soprava do monte trazia aquela umidade e caía o orvalho. Mas nem orvalho caía em Israel. A seca terrível, que até o ribeiro onde Elias se escondeu, secou. E Deus mandou que Elias procurasse uma viúva, que o atendeu, e miraculosamente na casa da viúva não faltou azeite nem pão durante o tempo em que houve seca. E é depois que Elias manda matar os profetas de Baal, os 450, que vem chuva, muita chuva. Mas, irmãos, esse contexto aqui autoriza algumas pessoas a dizer: Elias estava deprimido, porque ele saiu fugindo, saiu em direção ao sul, tanto é que parou em Berseba, que fica depois de Jerusalém, estava em Judá, e desceu mais, deitou debaixo de um zimbro, de um carvalho, e foi miraculosamente sustentado pelo anjo, que o levou em direção sul até o Monte Sinai. Eu não creio que Elias estivesse deprimido. Eu já escutei gente falando que Elias era bipolar. Só que você não encontra muitas oscilações no temperamento de Elias. Elias entra abruptamente na história. Está se contando a história dos reis, de repente aparece o profeta Elias, sem maiores avisos. Tudo que nós sabemos dele é que ele era de uma cidade, ele é chamado de Tesbita, a cidade que dá esse gentílio com esse nome às pessoas que nascem lá. Era uma cidade que ficava além do Jordão. Se lembrem que Israel tinha algumas tribos além do Jordão, que não atravessaram o Jordão, ficaram por lá. E Elias aparece em Israel abruptamente e faz o que faz. Interessante que se torna uma espécie de símbolo dos profetas, porque quando João Batista veio, ele comportou-se do mesmo jeito que comportava-se Elias, na alimentação, nas vestes. O Senhor Jesus mesmo diz que João Batista teve como tipo Elias. Os espíritas aproveitam para dizer que João Batista era a reencarnação de Elias. Não é bem isso que estava, não. João Batista veio no mesmo espírito, na certeza de que faria as mesmas coisas de Elias, chamar o povo aos caminhos planos, aos caminhos retos. Essa é a ideia do mesmo espírito, com o mesmo poder de Elias. Pois bem, irmãos, é notável você prestar atenção e verificar que aqui nós temos a comunicação de histórias, tanto do Novo Testamento para o Velho, quanto símbolos do Velho Testamento para o Novo, quanto símbolos do Novo Testamento que nascem aqui. Elias busca a presença de Deus no Monte da Lei e testifica diante de Deus: olha, o que o Senhor tem mandado fazer, eu tenho feito. E Deus concorda com ele.
Porque todos os problemas que Elias coloca diante de Deus, Deus resolve resolver. Perdão, resolve, Deus os resolve. Nomeia uma nação estrangeira para perseguir Acabe. Nomeia Jeú, rei de Israel. Jeú, lembrem-se, que Jeú que vai substituir Acabe. Acabe já está morto, Jezabel continua no palácio, um eunuco fica sabendo da morte de Acabe, joga Jezabel pela janela. Quando Jeú chega, entra no palácio, vai comer alguma coisa, volta-se para o mordomo e diz: enterrem, porque ela, afinal de contas, era filha de rei. Procuram o corpo dela, os cachorros haviam comido, como Elias havia profetizado. Jeú, mais tarde, ataca com ferocidade tremenda o culto de Baal. Não acabou, mas diminuiu muito. Houve uma volta para o Senhor, e os 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal começam a se desenvolver. Meus irmãos, o que isso tem a ver com os nossos dias? Eu já fiz um pequeno ensaio mostrando a vocês que se nós não temos adoradores de Baal, desse Baal aqui, nós temos adoradores dos Baais modernos, dos senhores modernos. Ontem eu me choquei na televisão ao ver uma propaganda de um time de futebol em que é chamado de religião. Inclusive colocam até símbolos, em que aparece uma cruz no meio dos símbolos, muito disfarçadamente, mas aparece. Como é que são chamados os grandes cantores dos dias de hoje, os grandes atores, os grandes jogadores de futebol? São ídolos? Eu não vou nem ficar aqui, porque você pode dizer: não, pastor, mas isso é forma de expressão. Eu concordo, é forma de expressão. Mas a idolatria dos nossos dias talvez seja mais crassa do que a idolatria daqueles dias. Meus irmãos, quando o Senhor perguntou a Elias 2 vezes: o que você está fazendo aqui? Eu te deixei lá, por que você está aqui? Elias podia simplesmente dizer: olha, o anjo do Senhor foi quem me trouxe, eu só estava fugindo de Jezabel. Outra pergunta poderia ser dita: como é que você, com tanta força para atacar os profetas de Baal, de repente foge de uma mulher? Mas não, Elias responde: Senhor, eu tenho sido fiel, eu tenho procurado trazer os teus ensinos, os teus mandamentos, cumprir cada um deles, mas hoje já nem obedecem mais, e além do mais, querem me matar. E a resposta de Deus é essa: não, volta, mas unge a Hazael, rei da Síria, um país vizinho. É a mesma Síria de hoje, mudou pouco as fronteiras. Unge Jeú, rei do reino do norte, Israel, e unge Eliseu, que será teu substituto. Elias já estava sabendo antecipadamente que o seu ministério estava no fim. Ele tinha que treinar um substituto, e ele vai treinar Eliseu, que vai substituí-lo. Elias estava desanimado, como nós muitas vezes ficamos desanimados. Como pastor, muitas vezes eu fico desanimado, e eu vejo muitas vezes oficiais de igreja, crentes desanimados, chateados da vida, porque parece que a mensagem do Senhor está cada vez mais mal entendida. Parece que existe
Parece não, o Salmo 2 diz que existe um complô em fazer com que as coisas sejam exatamente contrárias ao Senhor. Inventam coisas absurdamente estranhas para rotular a palavra do Senhor. E uma vez rotulada, passa por coisa velha, antiquada, coisa obsoleta. É muito difícil para um jovem cristão que entra na universidade manter a sua fé, porque o ambiente universitário é totalmente voltado contra não só o cristianismo, contra os alicerces do cristianismo. Algum tempo atrás eu fiz um curso de linguística e tinha muitas matérias comuns com letras, e é interessante, a Bíblia é apenas um tipo a mais de literatura, que passa a ser examinado por uma ótica que sequer pode ser dita isenta. Ela sempre se parte do pressuposto de que não existe milagres. Se não existe milagres, portanto, tudo que está na Bíblia é mito. Se tudo que está na Bíblia é mito, e você vai tirar os milagres da Bíblia, você vai ter que arrancar todas as páginas. Por exemplo, esse negócio de aparecer um anjo para ajudar Elias, um poucos anos antes de Elias, os corvos levavam comida para ele nas margens do ribeiro Querite, durante a seca. Depois ele vai para a casa da viúva e não falta pão nem azeite para que ele se alimente enquanto tudo estava seco. Ao ponto do próprio rei sair procurando forragem para o gado que estava morrendo. Se você parte de um pressuposto, você só vê aquilo que quer ver. Infelizmente, ninguém consegue nada na vida se não partir de um pressuposto. Por exemplo, nós cristãos temos um pressuposto que nós somos servos de Deus, que Deus é Deus, que Deus faz o que quer e não tem satisfações a dar a ninguém, muito menos a mim. Ele opera independentemente do meu querer e da minha ira. O apóstolo Tiago nos exorta de que a ira do homem não promove a justiça de Deus. E é interessante você observar, meus irmãos, que não é só isso. Nada que nós podemos fazer vai provocar a ação de Deus, porque Ele já determinou o que Ele vai fazer. Nós até costumamos a cantar: os seus intentos cumpre Deus no decorrer dos anos. Ele executa o seu poder de acordo com seus planos. A única coisa que Deus não pode fazer é negar-se a si mesmo. O resto Ele faz. Deus não pode mentir ou negar-se a si mesmo. Isso está explícito, porque Ele não se contradiz. Por consequência, Ele não pode negar a sua palavra. O que Ele nos deu como sua palavra, Ele não pode ir contra. Porque é a sua palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, para onde nós vamos? Nos dias de hoje, o que nós fazemos? Procurar um Baal qualquer e nos dedicar a ele? Receber os conceitos de Jezabel e abraçar o culto que ela praticava por amor a Baal? Ou nós vamos nos voltar para o Senhor? Nos voltemos para o Senhor. O Senhor é aquele que questiona seu próprio profeta: o que você está fazendo aqui? Eu deixei você lá. Volta, faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo. Não esqueça, meu irmão, você não é o profeta Elias. E não vai aparecer um anjo que vai levar você ao Monte Sinai. Mas você é um servo de Deus. E contas você tem que ajustar com Deus. A realidade, Jesus Cristo já ajustou suas contas com Deus.
continue vivendo essa vida, esse ajuste de contas pela graça de Deus, e não volte-se nunca mais para nenhum tipo de Baal, nem obedeça à influência de Jezabel. Que Deus tenha misericórdia de nós.